e 7/10. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema A Empatia Faz a Diferença. Nós também somos responsáveis pelo sentimento dos outros. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo Sander, Josué. Bom dia, ouvintes. Eu fico impressionado como a gente aprende com os nossos clientes, nossos participantes dos nossos treinamentos em sala, né? Eu outro dia escutei uma história que eu resolvi compartilhar com vocês pelo contexto todo que tem por trás dela. Tinha um jovem de 12 anos de idade que comunicou ao seu pai ao meio-dia que ele iria jogar futebol com os amigos na escola. Ele iria de bicicleta e no final do dia ele iria até a chácara e daí ele encontraria o pai, deixaria a bicicleta na chácara e os dois voltariam de carro. E tinha recém-saído de casa, andando de bicicleta, tocou o telefone, ele com os fones de ouvido, o pai dele que tinha ligado. Mas quem é? Oi, pai. Oi, tudo bem? Tudo. Onde é que tu tá, filho? Eu tô indo de bicicleta para a escola. Ah, tá, então tá bom, ok, obrigado. Aí o menino achou que tinha desligado o telefone, mas na verdade ele não tinha desligado a ligação e continuou, o pai continuou ouvindo, e ele com fone de ouvido disse, o amigo perguntou, quem era? Ele disse, aquele xarope do meu pai, né? Ai, ai, ai. Mas por que ele falou aquilo, né? O pai escutou aquilo, né? De certa forma ele se sentiu, poxa vida, eu faço tudo pelo meu filho, eu cuido tão bem do meu filho e o meu filho tem uma impressão de que eu sou um chato, um xarope. Quando o pai chegou na chácara para buscar o filho, ele perguntou, filho, um passarinho me contou que você não gosta do seu pai, é verdade? E naquele momento o filho logo imaginou que a ligação tinha ficado ainda, a chamada não tinha encerrado quando ele fez aquele comentário para os amigos. Ele disse, não pai, eu te amo pai, eu te admiro, tu é meu ídolo. E já começaram a se emocionar os dois. E aí ele perguntou, mas então por que tu disse isso para os teus colegas? Que teu pai era um chato, teu pai era um xarope. Ele disse, pai, não sei porquê, mas talvez porque eu queria, de alguma forma, agradar os meus amigos, me aparecer lá para os meus amigos. E naquele momento surge essa história, traz consigo, porque esse jovem, ele percebeu que ele tinha magoado o pai dele, né? E ele teve empatia. Ele percebeu que ele também era responsável, desde jovem, ele percebeu que ele era responsável pelo sentimento das outras pessoas. Empatia é isso, né? É saber que nós somos responsáveis também pelo que as outras pessoas estão sentindo. É empatar o sentimento. Empatia vem de empatar o sentimento. Mas na adolescência, naquele terceiro setênio ali, entre 14 e 21 anos, normalmente o adolescente despreza, essa é a frase que eu gosto de falar, é um trocadilho entre duas palavras, é a palavra amor e desprezo. Normalmente, um adolescente despreza o amor de quem verdadeiramente os ama, que são os pais, para obter o amor de quem por vezes os despreza, que são os amigos, né? Às vezes a gente se afasta das pessoas que são mais importantes para nós, na nossa adolescência, para nos aproximar de pessoas que às vezes não estão nem aí para nós. Ou seja, a empatia é um valor que nós devemos desenvolver na nossa personalidade desde cedo, desde jovens, e a empatia, quando se trata da educação de um adolescente, ela é mais importante ainda. Por quê? Porque o adolescente, ele não sabe se ele é o que ele é em função das suas próprias decisões, em função das suas próprias convicções, ou se ele é o que ele é por influência de terceiros. Então, a personalidade dele tende a aflorar com mais força. Aí o pai diz, chega cedo, e o que o filho faz? Chega tarde, só para mostrar que ele é o dono da razão. É o momento que, se apertar demais o adolescente, ele foge. A gente só se afasta. E é o momento que, se deixar solto demais, a gente também não consegue transferir os valores para ele. Então, educar os adolescentes é um grande desafio. E saber que os adolescentes também podem desenvolver essa questão da empatia, porque às vezes eles não têm noção do quanto eles magoam as pessoas que verdadeiramente amam esses adolescentes, né? Já fomos adolescentes, né? Já fomos. No teu caso, já criou uma adolescente, e a gente sabe que eu não tive essa experiência ainda, vai chegar a minha hora,
Mas a gente sabe como pensa, né, um adolescente e... o pai vem junto até a escola, ou a mãe, né, vinha até a escola, dá um beijo, o cara fica com vergonha, não precisa, né? E depois, quando a gente fica mais velho, a gente perde essa vergonha, a gente precisa receber um beijo, né, do teu pai, da tua mãe hoje, né? Eu com 40 anos aqui não tenho mais vergonha, não tenho mais esse problema. Então é coisa da idade, mas é isso aí, ter que saber o limite, dosar, né? Eu né? vou contar uma história minha aqui. Não precisa, eu não vou entrar no mérito do que eu fiz, mas eu me passei numa festa de 15 anos, tinha festa de 15 anos das colegas, e eu me passei numa festa. E daí no outro dia, meu pai chegou lá, sentou comigo e disse assim, olha só, não pode repetir isso, não sei o que. No outro final de semana, tinha uma outra festa, ou 2 finais de semana depois de 15 anos. O que aconteceu? Eu fiquei em casa, não pude ir. E serviu de lição pra mim, que, olha, eu tenho que cuidar, né? Porque... E todo mundo fala, mas tu não vai na festa, não vai na festa hoje, não. Aconteceu. Então, teve uma punição ali, e daquelas coisas que a gente lembra, né? Pra saber que tudo tem um limite. Tu pode, de repente, passar um pouquinho, mas tem um limite. Então, faz parte da vida, e lá em casa também eu tive meus corretivos aí, né? Do pai, da minha mãe, enfim, essa foi uma das que eu me lembrei agora, diante desse exemplo que tu trouxe aí, Boazê. Sábio André Sander, né, Ricardo, né, Rita? Os adolescentes é uma geração que vai cumprir com o pacto social de nos sustentar logo ali na frente, né? A criação de um adolescente, ela é muito interessante, e a formação da personalidade na adolescência também é fundamental. Outro dia eu até comentava aqui sobre a geração que não enche a forminha de gelo, né? Que às vezes eles querem mudar o mundo, mas eles não enchem a forminha de gelo, ou seja, eles são muito imediatistas, eles acreditam que as coisas no médio e no longo prazo vão acontecendo, mas na verdade as nossas decisões de hoje geram consequências no médio e no longo prazo. É por isso que a maturidade consiste em enxergar as coisas no longo prazo. E a forma como o pai, né, mais especificamente sobre essa história, a forma como o pai abordou também muda a forma como talvez o jovem tenha recebido, né, essa conversa. Se chegasse talvez já numa cobrança maior, ou xingamento, já ia talvez ter o mesmo tipo de retorno, né? Mas como ele demonstrou de uma forma diferente, ele também recebeu uma resposta diferente. Como ele fez a correção de uma forma empática, Exatamente. né? Ele recebeu o carinho de volta. Então, se ele tivesse pego pesado naquele momento, talvez ele tivesse repelido, afastado ainda mais o filho dele. E enquanto foi justamente o contrário. Aquele momento foi tão marcante a ponto desse jovem. É um jovem que é nosso cliente, que hoje é um empresário, que ocupa um cargo importante na empresa. E ele comentou que naquele momento foi um marco que ele aprendeu como viver a empatia, né? Empatia. Nós precisamos ter mais empatia ao longo das nossas vidas, né? Tá bom, Bozete. Abraço e um bom fim de semana pela frente. Para todos nós. Obrigado igualmente. E que seja de sol, né? Não, vai ser. A previsão indica, já temos o sol aparecendo aí do lado de fora, que é muito bom, né? Depois de tantos dias de chuva. Gustavo Bozete, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Agora faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã. Agora, a reportagem em ação. Na reportagem com Gabriela Rautrive, família.